Olá pessoal, esse é o primeiro, uma experiência piloto de um programa que eu estou fazendo aqui pela rede social chamado Get Up Stand Up, Stand Up for Your Rights, né, inspirada na música do Bob Marley. E nessa primeira edição, eu queria comentar um pouco sobre a postura, a posição, o posicionamento, né, os comportamentos de segmentos conservadores na atual conjuntura brasileira. Tá particularmente mais recente aí, com os episódios aí do assassinato da vereadora Marielle Franco, né? Que vai fazer um mês já, no dia 14, sem nenhum tipo ainda de elucidação do que aconteceu. E também com a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois de um processo jurídico marcado por uma série de problemas e questionamentos, e assim por diante, né? Bom, o que me chama a atenção? Primeiramente, você observa na lógica argumentativa daqueles que defendem esse processo de direitização do país, né? Uma tentativa de desqualificação dessas duas figuras importantes da política brasileira, né? Tanto a vereadora Marielle Franco, né, como uma representante legítima aí das mulheres negras, da periferia, LGBT, enfim, desse segmento aí no qual se confluem todas as formas de violência. E também o caso do Luiz Inácio da Silva, né, uma desqualificação que, independente de nós concordarmos ou não com as suas visões e com os seus governos, de fato uma grande liderança popular, demonstrada aí pela popularidade sua após os dois governos e também, né, pela liderança que ele está demonstrando em todas as pesquisas de intenção de voto, liderança folgada, inclusive. Isso não obstante toda a campanha midiática contra a sua figura, né? A campanha aí feita a partir dos processos que o condenaram e acabaram levando para a prisão. Quais são as argumentações que você tem? Né? Primeiramente, né, de desqualificar a figura as figuras, né, as imagens. Né? No caso de Lula, foi frequente as menções de que ele era uma pessoa alcoólatra, bêbada, cachaceira, né? Que é uma pessoa desqualificada, uma pessoa que não tem condições de exercer o mais alto cargo do Brasil, o analfabeto, e toda a forma de desqualificação que nós temos aí do caso do presidente Lula, né? E no caso da Marielle Franco, a mesma coisa, né? Uma coisa também nessa linha, que ela era vinculada aos bandidos, que ela teve um romance aí com chefe do tráfico, enfim, né? Que a campanha dela para vereadora foi bancada pelo Comando Vermelho, pelo crime organizado, e tudo isso. Então, o que você tem aí nessas duas argumentações, né, nessas duas lógicas? Que pessoas como Marielle Franco, como Lula, como pessoas da periferia, trabalhadores, mulheres negras, homens negros, jovens negros, né, não têm condições de exercer atividade na chamada polis, né, na chamada esfera pública. Né? E por que acontece isso? Né? Porque a lógica dessa direita é que a esfera pública, né, esses espaços aí institucionais da democracia, devem estar restritos às pessoas da elite, às pessoas aí que fazem parte desse universo dos privilegiados, né? E que a periferia meramente deve cumprir seu papel de ficar no gueto, de exercer apenas as funções para as quais foi definida pelas classes dominantes brasileiras, né? E não sair disso. Tá? Essa é um pouco a perspectiva política que está presente nesses segmentos aí que defendem o processo do golpe. E isso fica bem nítido ainda quando você vê que a base de sustentação das críticas, né, ou da exclusão desses setores, particularmente no caso do Lula, ela se dá a partir, né, do poder judiciário, né, da juridicização. Porque o juiz, né, a figura do juiz, a figura dessas pessoas do aparelho judiciário, elas têm elas têm uma legitimação social a partir da meritocracia. Então são pessoas que passaram em concursos públicos, que dominam o universo de conhecimentos aí sofisticados. E é muito interessante você ver, por exemplo, na votação do habeas corpus do Lula, lá no Supremo Tribunal Federal, né, toda a fala empolada dos ministros, né, a citação a uma série de pessoas e juristas para demonstrar uma erudição, quando no fundo aquilo não passou nada mais ou nada menos do que uma discussão política, uma discussão, né, um grande debate político sobre entre aqueles que defendem, né, de fato que Lula vai para a prisão e para isso não mede esforços em criar argumentações pretensamente técnicas, né, pretensamente jurídicas,
para ter uma ação de fundo político. Tá? Então, é muito interessante você observar isso, né, que o que nós estamos observando no Brasil é a cristalização daquilo que o Jorge Agamben, filósofo italiano, fala, da distinção entre vidas qualificadas, né, que fala Aristóteles, e as chamadas vidas nuas, né, aquelas vidas que é garantido meramente, e muito pouco mesmo, a sua existência, mas sem o direito de estar participando dos processos decisórios, né, das próprias condições aí, de vida mais qualificada que nós temos na sociedade. Diante disso, então, né, o que nós temos como síntese na situação, que este ano, 2018, completamos 30 anos da promulgação da Constituição Cidadã, né, logo após a redemocratização do país. Entretanto, né, a democracia ainda não chegou na periferia, né, porque na visão das classes dominantes brasileiras, a democracia ainda é meramente um jogo cênico, exercido a partir de um aparelho, de uma esfera pública restrita, e que os segmentos que não estariam qualificados para tanto devem manter-se nos seus guetos subalternizados, seus guetos que não têm intervenção nas decisões políticas mais importantes. Então é isso que eu queria trazer aqui como reflexão, para a gente pensar que a defesa do direito de Lula ser candidato, assim como a exigência de que se apure o crime, o assassinato brutal contra Marielle Franco, não é apenas uma bandeira daqueles que eventualmente concordam com as posições políticas de Lula ou de Marielle Franco, ou que estão no campo da esquerda, mas se o que está em jogo aí se de fato está se pensando uma democracia ampla para todos, né, uma democracia sem restrição, ou essa farsa, né, democrática brasileira, que já existe há muito tempo, né, no qual as decisões são tomadas apenas numa esfera pública de alguns. É isso que eu quero trazer como reflexão, e na próxima semana a gente volta com mais conversas sobre os assuntos da contemporaneidade. Um beijo e tchau.